Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar o Papo com o Zé Trajano. Olha, tanta coisa complicada, esquisita, mal resolvida, que a gente tem que ter muita calma e fazer igual o esquartejador, por partes. Olha, a torcida brasileira não está fácil, é uma vergonha, é uma tragédia que muita gente não se toca nesse país. Um brasileiro morre a cada minuto por causa da Covid-19. A Folha de São Paulo preparou aqui um gráfico muito interessante e cruel, né? Diante de tudo que está acontecendo, em cima desse dado que a gente ficou chocado desde ontem à noite, porque agora o governo escamoteia os números da pandemia, número de infectados e número de óbitos. Deixa para divulgar às 10 da noite, para que não saia nos telejornais mais assistidos da noite. Bota no horário noturno, menos gente assistindo, o que é uma besteira, porque no dia seguinte todo mundo vai saber. A falta de transparência total. E até o Congresso, o Rodrigo Maia vai tentar fazer agora uma contagem paralela, que vai confundir mais ainda. Ou seja, nesse momento tão trágico da vida brasileira, a gente não sabe, há uma falta de transparência total em relação aos números reais da Covid, que atingem aqui os brasileiros, número de óbitos e números de infectados. Mas em relação a esse um brasileiro morre a cada minuto, vejam vocês aqui esses números que a Folha colocou. Acidente de trânsito, uma morte a cada 17 minutos. Acidente de trânsito. Homicídio, uma morte a cada cerca de 10 minutos. Acidentes, violência, causas externas, uma morte a cada 4 minutos. Câncer, uma morte a cada cerca de 3 minutos. Doenças cardiovasculares, uma morte a cada cerca de 2 minutos. Covid-19, uma morte a cada 1 minuto. 1 minuto. E o capitão Corona e sua gente parecem não se preocupar com isso. Ele está muito mais preocupado em liberar o uso de armas do que cuidar de frente do que aí está acontecendo com o povo brasileiro. Liberou agora o uso de 2 fuzis, que eram usos das Forças Armadas, para que cidadão normal possa usar. Ou seja, está armando uma milícia e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje, o capitão Corona levou 2 tombos. Um tombo lá em Goiânia, que ele estava inaugurando um hospital, e um tombo que vem dos Estados... Não, eu vou imitar aqui o Luiz Roberto. Sabe de quem? Sabe de quem? Um tombo que vem dos Estados Unidos, do seu amigo, muito amigo, o Trump, que diz que se... A frase do Trump é o seguinte, vou pegar certinho aqui. O tombo dele foi em Águas Lindas, em Goiânia, né? Citando o Brasil como exemplo a não ser seguido no combate à Covid-19. Depois eu vou dar os números certinhos. Ele falou se eles seguissem os números do Brasil, eles teriam 2,5 milhões, se não me engano, de mortes. Eu vou dar os números certinhos no decorrer do programa. Eu tenho os números todos aqui, não tenho do Brasil, porque eles só divulgam às 10 da noite, escamoteio, mas tem de São Paulo, tem do Rio. O Rio de Janeiro é a maior taxa de letalidade no país. A situação do Rio é a mais preocupante no momento. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e nós não temos nada o que comemorar. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Desmatamento, queimadas, aquele óleo derramado nas praias do Nordeste, né? A invasão dos territórios indígenas. Tem até uma frase aqui que eu quero pegar do Sebastião Salgado. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui.
Ano passado, tivemos a destruição da Amazônia. Esse ano, assistimos, deixa eu pegar de novo aqui, a destruição da Amazônia, a extinção dos povos indígenas. Exatamente. O genocídio, melhor dizendo, que ele fala, de comunidades indígenas. Os 70 deputados protocolaram um pedido de impeachment desse incompetente, mitidão, aquele que quer passar a boiada, Ricardo Salles. Houve uma manifestação em frente ao Ministério do Meio Ambiente, também pedindo a cabeça do ministro, mas a gente fica sempre daquela dúvida, se sair esse ministro, entra quem? Um pior do que ele? Por exemplo, saiu o ministro da Educação, entrou esse Weintraub, que é um absurdo, que é um negócio inacreditável, inacreditável. Nós temos figuras nesse país que são inacreditáveis pelo lado do folclore, da ruindade, da molecagem, do falta de conhecimento, da agressividade, como esse ministro da Educação e esse presidente da Fundação Palmares, esse Sérgio Camargo. Já já vamos falar dele também. Esses são alguns destaques do programa de hoje. Vamos falar também da manifestação de domingo, aqui na Avenida Paulista, principalmente. O Boulos, o Movimento Povo Sem Medo, diz que vai comparecer. Há muita gente que discute que deve comparecer ou não deve comparecer. O pessoal quer comparecer, mas guardando mais distância, se protegendo mais, distribuindo 4.000 máscaras. E tem que tomar muito cuidado, conforme andam dizendo. Vai ter muita policial infiltrado à paisana, vários cabo Anselmos, que foi um traidor, né, na época da ditadura, em 1964. Se vocês me perguntarem se deve ir para a rua ou não, muitos amigos meus me telefonaram durante o dia, tá vendo? O Luiz Eduardo Soares escreveu um artigo muito bom, recomendando que não se vá para as ruas, porque... Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Porque a presença de... Já houve violência da outra vez contra os manifestantes. O presidente tem estimulado, quer chamar até a Força Nacional, veja você, para colocar em cima dos manifestantes, e chama de terrorista os antifascistas, que é uma coisa completamente absurda, que já prepara para a repressão cruel, forte, absurda. Mas pensando por outro lado, recuar agora depois de ter ido para a rua, eu sei que tem um problema sanitário imenso, mas se as pessoas respeitarem mais, o pessoal não respeitou muito. A distância, for de máscara, voltar para casa, tirar a roupa, botar para lavar, álcool gel a todo momento, não é? E mostrar para esse pessoal que quantos pau se faz uma canoa, que a rua não é só deles, a rua é de todos, e temos direito de ir para a rua, eu acho que tem que ir. Jovens, principalmente os jovens. Quem é grupo de risco tem que ficar em casa. É uma situação delicada, porque tem esse problema sanitário, mas se eu tivesse que votar sim ou não, sim, para ir para a rua. Muita gente é contra o que eu estou falando. Esses são os assuntos mais importantes do programa de hoje. Eu vou dar já os números que eu tenho. Voltando a falar dessa manifestação, o Boulos foi ameaçado de morte, nós falamos isso aqui ontem, uma coisa também muito preocupante. Mas ele falou que não se intimida e não vai desistir de comparecer à manifestação programada para domingo na Paulista. A autoria dessas ameaças vem da Armas SA Sudeste, tá? Que vão percorrer o bairro de Campo Limpo, de casa em casa, para atirar em todo o bairro até acertá-lo. E disse que o PSOL e o PT não são contra, o PT está dividido, não são contra a presença nos atos da Avenida Paulista domingo. E em outros locais do Brasil também. Vamos voltar a falar desse número absurdo que nos deixa entristecidos, números trágicos, números que só nos deprime, esse que morre um brasileiro a cada 1 minuto por causa da Covid-19. Essa marca foi atingida depois de 100 dias que o primeiro caso apareceu aqui no Brasil. O Brasil agora é o terceiro país do mundo com o maior número de mortes. Ultrapassou a Itália, está atrás dos Estados Unidos e... Ultrapassou a França, só está atrás Estados Unidos e Reino Unido. De anteontem para ontem foram 1.400 mortes
e já somos mais de 34, já a soma aparece com mais de 34 mil óbitos no país. E o presidente Trump, amigão muito amigo do Capitão Corona, disse textualmente numa coletiva, foi amplamente divulgada pela televisão, se eles estivessem nos Estados Unidos, feito como Brasil e Suécia, incluiu a Suécia aí, os Estados Unidos teriam hoje 2 milhões de mortos e não 107 mil. Tá? Coisa absurda. Hoje vocês podem participar, né? Podem participar. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu tirar isso aqui, não, aqui não posso tirar. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Vamos ver. Para dar voz ao nosso pessoal, que deve estar super indignado com esses números, com essa falta de empenho do governo. Né? Na secretária, além de escamotear os números, o novo secretário de saúde, de controle da saúde, que é um cargo importantíssimo na Secretaria de Saúde, foi agora dado a um integrante indicado pelo Centrão. O Centrão está ocupando postos chaves no governo brasileiro. Não era a velha política que ia desaparecer? Que coisa impressionante, né? Vamos lá, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Papá, pim, 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 papo com Zé Trajano. Márcio Calcaias, do Ceará. Zé, viver é lutar. Parabéns pelo programa. Fernando Gomes, da Vila Formosa. O Capitão Corona deu uma escorregada, daqui a pouco ele caiu. Ele caiu, podia ter caído do cavalo, não. Ele caiu, tropeçou numa mangueira que estava na rua e caiu. Henrique Cavalcante Miranda, do Itaim Paulista. O que está acontecendo com esse país vai ficar na história. Vai ficar na história. Já vou falar aqui do Nicoleles, que diz a mesma coisa em relação ao problema do vírus. Genário de Salvador. O coronavírus era para ficar na história como o mal do século, mas o Bolsonaro é muito competitivo. E o querido Nildenor Amorim, até o Trump não aguenta mais do Bolsonaro. O médico e neurologista, o cientista, o Miguel Nicoleles, que controla a coordenação de comissão científica do consórcio Nordeste, disse o seguinte: ele é um dos principais nomes da ciência brasileira, respeitadíssimo no mundo inteiro. Ele deu entrevista ao Sakamoto e ao Carlos Madeiro, da UOL. Fala o seguinte: não houve nenhuma reação e planejamento por parte do governo federal. Também faltou uma mensagem coerente e unificada que mostrasse a importância do isolamento social. A comunidade científica considera que o isolamento social é o método mais eficaz no combate à pandemia. Diz ele: não há sistema hospitalar no mundo que dê conta da capacidade de reprodução do coronavírus. Mas parece que o governo não está nem aí. Vou dar números aqui que eu tenho para vocês. Eu dou esses números aqui porque é uma informação jornalística. Não gostaria de ficar aqui dando números. É uma informação. E para que as pessoas que estão se abraçando ao vírus, saindo às ruas sem propósito, não é? Porque agora abre, né? Que não era o momento de abrir, desse jeito que está abrindo, que as grandes capitais. Agora o vírus também está se espalhando pelo interior. Cidades do interior também estão abrindo e agora estão recebendo muitos casos. Olha aqui, São Paulo, de ontem para hoje, 281 óbitos. Somam-se agora 8.842 mortos. Repeti, 8.842 mortos. Número de casos confirmados, 134.565. 134.565 aqui no estado de São Paulo. Situação dos leitos de UTI. Ocupação, né? 71% dos leitos, ocupação de UTI no estado inteiro. E 80% aqui na Grande São Paulo. Daqui a pouco eu falo os dados do Rio de Janeiro, onde a letalidade, a maior taxa de letalidade do país agora é no Rio de Janeiro. Para aliviar um pouco esse noticiário, porque tem, olha, quem tem um presidente da Fundação Palmares como esse Sérgio Camargo, um sujeito que detesta, diz que a comunidade negra, ele chega como, ele fala de zumbi, ele diz que a comunidade negra é uma escória maldita, mas ele vai ter o dia dele. Houve uma manifestação também hoje lá na porta da Fundação Palmares, mas a Defensoria Pública da União pede ao Tribunal de Justiça para revogar a nomeação dele. Ele já foi nomeado, saiu, voltou. É um sujeitinho asqueroso,
do mesmo jeito que o ministro da Educação, do mesmo jeito que esse ministro do Meio Ambiente. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, era para a gente estar festejando aqui com notícias. O desmatamento diminuiu, né? Os povos indígenas agora estão recebendo um tratamento digno, os garimpeiros vão ser afastados e tal, né? Não, só notícia ruim. E o presidente não vai, aquele negócio de liberar armas, fuzis para o povo, é tudo cascata, é fake news. Na verdade, está preocupado com a situação do povo brasileiro, das 34 mil mortes. Se fosse assim... Vamos falar de João Nogueira, esse mais carioca, eu falei que no Rio de Janeiro a maior taxa de letalidade, mas vamos falar do lado bom do Rio de Janeiro. João Nogueira, mais carioca é impossível. Rubro-negro, criador do Clube do Samba, compositor, boêmio, grande cantor, grande figura, grande amigo, gostava de futebol, peladeiro, grande compositor e grande cantor. 20 anos, seu querido João Nogueira, que morreu aos 58 anos. Vamos ver e ouvir o queridíssimo João Nogueira cantando Nó na Madeira, sucesso absoluto dele e de Eugênio Monteiro. Vamos lá. Trabalho é besteira, o negócio é sambar. E samba é ciência e com consciência. Só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, minha na fogueira que já vai pegar. Se fogo que fica, ninguém mais apaga. É apaga da praga que eu vou te rogar. Tô vendo aqui, ó, o João Nogueira, e o filho até que seguiu, né? O legado do pai. É um bom cantor, canta muito parecido com o pai, inclusive, é muito simpático, o Diogo Nogueira. Mas o pai era uma figura, a parceria dele com Paulo César Pinheiro fez coisas admiráveis, né? Salve mesmo. Jorge Pereira, de Salvador, pela nossa TV Quirimurê. Quero parabenizar o governador Rui Costa pelo maravilhoso trabalho que desempenha sobre o Covid-19 e o prefeito também. Boa, Trajano, fala aqui do Parque São Rafael. Rapaz, por que Queiroz está sempre... Vou falar do Queiroz já, porque ele pergunta que o Queiroz está escondido. A gente pergunta por quê, né? Rafael de São Bernardo, terrorismo é acabar com a quarentena, essa política genocida. Reginaldo da Moca, e o porteiro do condomínio do Bozo? É verdade, esse pode entrar no momento de cobrança. Cadê aquele porteiro? Cadê o porteiro do condomínio do Bozo? E o Zé Nonato de Itaquaquecetuba. Bolsonaro quer armar o povo brasileiro e o povo quer emprego. Vamos falar do Catarse, é uma campanha no catarse.me/TVT. Você pode contribuir para que o jornalismo da TVT, da Rádio Brasil Atual, continue atuante, firme, forte e independente, tá? catarse.me/TVT. Em plena pandemia, o governo do Capitão Corona resolveu tirar uma verba, aquela da Bolsa Família, e destinar para a propaganda do governo. A bagatelíssima de 83 milhões de reais. Esse dinheiro vai para a Secom, dirigida também por outro trapalhão, aquele tal de Fábio, né? Mais de 400 mil pessoas estão na fila de espera pela Bolsa Família. Os estados do Nordeste recorreram ao Supremo para tentar reaver o dinheiro que pode ajudar e salvar várias famílias. Vou falar agora dos números do Rio. Eu falei de São Paulo, o Rio que eu falei que o Rio que tem, infelizmente, a maior taxa de letalidade. 317 mortos nas últimas 24 horas. 60 mil, quase 61 mil casos infectados. 6.327 óbitos. 6.327 óbitos. A taxa de letalidade nacional é de 5,5. Mas no Rio de Janeiro, 11 cidades passam longe disso. Por exemplo, Caxias, 16%. Belford Roxo, Cachoeira de Macacu, São João de Meriti, a cidade, a capital, Magé, todas essas cidades têm de 12% para cima. Quem está dando um exemplo bom, conseguindo baixar imensamente essa taxa de letalidade, parabéns para o pessoal de Niterói, que realizou muitos testes, tomou muitas providências em termos de isolamento social, tem apenas 3%. Isso é um belo exemplo de caso bem resolvido, bem feito. Vamos falar aqui, deixa eu ver uma coisa. Já falei do secretário de Vigilância em Saúde, que foi indicado pelo PL, pelo Centrão.
do Sérgio Camargo, que chamou o movimento negro de escória maldita, teve manifestação em frente à Fundação Palmares. Esse aí eu vou te contar, viu? Vamos falar de uma grande brasileira, Zuzu Angel, tá? Ela nasceu em Curvelo, Minas Gerais, nasceu há 99 anos, um dos símbolos da resistência contra a ditadura. O nome da Zuzu era Zuleika de Souza Neto, grande estilista de fama internacional. Depois que o seu filho, Stuart Jones, torturado e assassinado com 25 anos de idade, tinha sumido, ela lutou muito, mas não conseguiu encontrar o corpo do filho do Stuart Angel, que foi inclusive remador, era um jovem muito bonito, muito forte, remador do Flamengo. Ela própria acabou morta aos 54 anos em um acidente de carro premeditado em 14 de abril de 76. A Comissão Nacional de Verdade recebeu a confirmação da participação de agentes da ditadura nesse acidente que vitimou a Zuzu Angel. Chico Buarque e o Miltinho, do MPB4, compuseram a canção Angélica em homenagem a Zuzu Angel. Figura admirável, admirável, admirável mesmo. Gente, eu falei que hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente e que nós não temos nada para comemorar. Temos um presidente como o Capitão Corona, e um ministro como esse sujeitinho aquele que quer passar com a boiada. Deixa eu ver uma coisa aqui que a gente tem dele. A destruição da Amazônia, o desmatamento batendo recordes, com a conivência do governo. O Brasil perdeu em 2019 1.200.000 hectares de vegetação nativa. Essa área, isso quer dizer o seguinte, 8 vezes o município de São Paulo. 8 vezes o município de São Paulo. Um relatório de uma ONG global mostra que em 2019 o Brasil foi responsável por 1/3 do desmatamento em todo o planeta. Esses são alguns dos números terríveis que nós temos, por isso não temos nada para comemorar, né, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos lá, SOS Indígenas. Além do desmatamento, a Amazônia sofre com a ação do garimpo ilegal, que ameaça os povos da Amazônia. Vão invadindo, né, os territórios, passando doença para as comunidades indígenas. E nós temos um vídeo aqui que a gente já exibiu algum tempo atrás, quando ele foi lançado, mas hoje é um dia de exibir de novo. O vídeo foi idealizado, foi dirigido pelo Fernando Meirelles e foi organizado pelo Sebastião Salgado, tá? Que cobra ações do governo em favor dos indígenas. Vamos ver e ouvir. O que juntou todas essas pessoas durante a pandemia? Elas têm medo de que o terrível vírus que ataca o planeta seja ainda mais violento para os índios do Brasil. Despreparados para enfrentar as doenças dos brancos, os indígenas brasileiros têm sido vítimas de epidemias há mais de 500 anos. Mas agora se junta a essa ameaça o relaxamento da vigilância do Estado, as invasões de garimpeiros, madeireiros e fazendeiros ilegais, os incêndios criminosos que aumentaram nas últimas semanas. O Brasil tem o maior número de grupos indígenas isolados em todo o planeta. E eles são ainda mais sensíveis à pandemia. Eles precisam do nosso apoio. Por isso, essas pessoas pedem ao presidente da República e aos líderes do Congresso e do Judiciário do Brasil que criem uma força-tarefa para retirar das terras indígenas os invasores ilegais e possa garantir a seus habitantes originais a proteção de sua saúde. Estou vendo aqui mais mensagens do Marcos Cavuco de Suzano. Nós não temos forças armadas que defendam o povo e nem a pátria. Estamos mesmo confinados na nossa própria pátria. Nossos generais são lambisbotas de americano. Os americanos agora o Trump está contra, né? Bom. Jailton de Salvador, manda um abraço para minha esposa Wilma. O Wilma está aqui, e minha filha Aline. Não perdemos seu programa. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Silvio Dutra, Jardim São Luís. Trajano é como dizia São Paulo Evaristo. Não há derrotas definitivas para o povo. Todos à luta no domingo.
Hoje morreu Sapatão. Ih, rapaz, zagueiro que formou talvez a melhor zaga no Bahia, Jurandir de Abreu de Guarulhos. Começou no Flamengo e foi pro Bahia. Jogava, grandalhão, jogava bem. Dulce da Vida Industrial. Quando é que vamos acordar desse pesadelo sem fim? É verdade. Bom, Frei Beto escreveu um texto hoje, Não Posso Respirar, que é maravilhoso. E eu peguei algumas frases desse texto dele, que eu coloquei inclusive no meu site, no trajano.com. Tá aqui, ó. Não consigo respirar nesse Brasil desgovernado por militares que ameaçam instituições democráticas e exaltam o golpe de 64. Não consigo respirar quando vejo a democracia asfixiada, a polícia militar proteger neofascistas e atacar quem defende a democracia. O presidente mais interessado em liberar armas e munições que recursos para combater a pandemia. Não posso respirar ao pensar que o bárbaro crime cometido contra George Floyd se repete todos os dias e permanece impune por não haver uma câmera capaz de flagrar. Não posso respirar ao ver o Trump, do alto de sua arrogância, reagir aos protestos antirracistas, ameaçando calar os manifestantes. Preciso respirar. Não deixar que sufoque a sociedade civil, a mídia, a liberdade de expressão, a arte, os direitos civis, o futuro dessa geração condenada a viver esse presente nefasto. Nos Estados Unidos, as manifestações não param, sabe? Está no 11º dia das manifestações. Vocês vão ver mais detalhes no seu jornal daqui a pouco. Vamos falar do Erasmo Carlos, que muita gente fala que parece comigo, ou eu pareço com ele, né? Tá fazendo, já parecemos mais, agora ele está mais velhinho do que eu. Está fazendo 79 anos hoje, figuraça, sou fã do Erasmo Carlos. Vamos ver e ouvir o Tremendão, né? Interpretar um dos grandes sucessos da dupla Gatinha Manhosa. Vamos lá, Erasmo. Meu bem, já não precisa falar comigo dengosa assim. Briga só pra depois ganhar 1000 carinhos de mim. Se eu aumento a voz, você faz bem sim e chora baixinho. Tá aí o Tremendão. Você viu? Já apareceu mais comigo. Deixa eu tirar aqui o óculos. E está mais caidinho, né? Também tem mais idade, mas sou fã do Erasmo. Quem faz aniversário hoje também é a Vandeca, a Vanderlé, que com o Erasmo e o Roberto formava aquele trio ali da Jovem Guarda. A Vanderlé está falando de 74 anos, a Ternurinha. Parabéns, Ternurinha. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou direto ao momento cobrança, tão esperado. Onde está o Queiroz? Já perguntaram onde está você, Queiroz? O resultado da perícia dos 13 celulares do ex-capitão Adriano, assassinado lá em Salvador. Para que ele falava? Com quem ele conversava? Nada. Eram 13 celulares. Tá? E quem mandou matar Marielle Anderson, hoje nós estamos completando 814 dias da execução de Marielle e Anderson. Posso registrar só aqui, tem um VT, mas acho que não vai dar tempo. 34 anos da morte da grande atriz Lilian Lembert, tá? Eu separei um trecho de um filme, mas não vai dar tempo. Trabalhava muito famosa no cinema, na televisão. E tem uma filha, uma excelente atriz, que é a Júlia Lembert, tá? Aniversário também hoje do Oswaldinho da Acordeon, que é ótimo, faz 66 anos. Eu acho que eu tenho um tempinho só para chamar agora o encerramento. Sexta-feira, né? Sexta-feira, aniversário do Tremendão, vamos ouvir Paulinho Mosca. Alguns músicos interpretaram o sucesso do Erasmo nas redes sociais. Um deles foi o Paulinho Mosca, que ele gravou Sentado à Beira do Caminho. Com ele nós vamos terminar o papo com o Zé Trajano de hoje. Mas, gente, fique em casa. Fique em casa. A situação está dramática, está morrendo um brasileiro por minuto. Um brasileiro por minuto está morrendo. É o fim da picada. Vamos então ouvir o Paulinho Mosca e depois do Paulinho Mosca, se fica com o seu jornal ao vivo, eu volto na segunda-feira. Um bom fim de semana para vocês. Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte
para mim. Vejo caminhões e carros apressados.